Vou deixar aqui para gravar. Então, até pedido do pessoal da Betri, então, novamente, boa noite a todos. Pedido do pessoal da Betri, a gente marquei essa aula para mostrar as funcionalidades do aplicativo. Eu subi algumas aulas já explicando o que cada um tem. Só que, da medida que o pessoal está utilizando, aí eu já recebi alguns feedbacks, eu já fiz algumas melhorias, inclusive, no aplicativo, para poder auxiliar a vida de vocês. São 4 ferramentas no total, tá? Então, tanto para transação de acordo com a capacidade de pagamento, a transação de pequeno valor. São 2 de diagnóstico prévio e 2 já de simulação de transação. As 2 de diagnóstico prévio, tem no caso da simulação de acordo com a capacidade de pagamento, ela tem uma trava ali de mais ou menos 30%, e vocês vão, inclusive, entender o porquê que eu uso esse percentual, ele não é aleatório, tá? Eu uso um percentual de desconto de 30%, tem até um motivo, e aí, mais ou menos, vocês vão entender. Eu vou pedir licença para vocês aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Essa aula depois eu subo para a plataforma também, porque vocês podem tirar as dúvidas, fiquem à vontade, tá? Então, aqui tem a área, um comece por aqui, eu trago as boas-vindas e vou explicando a questão dos acessos, porque assim que você faz o acesso, você vai clicar, assiste a aula, tem o link, do link, aí você vai precisar fazer uma criação de um login e uma senha. Ele vai abrir para você, e aí você vai fazer uma criação de login e a senha, e nesses primeiros passos ele explica. Se em até 24 horas você não criou o login e a senha e mandou um WhatsApp para mim avisando, a nossa equipe já vai mandar para vocês um invite do convite por e-mail. Nesse caso do invite, o que vai acontecer? Vocês vão precisar, da mesma forma, criar a senha de acesso, tá? Sem o invite, vocês vão criar o login e a senha, vem uma mensagem para mim, para que eu possa fazer a liberação, logo na sequência vocês já ficam liberados, tá? Então, aqui nessas primeiras aulas. E aqui tem as aulas de cada aplicativo. Então, aqui eu vou começar até pelo nosso primeiro, que é o de simulação de transação de acordo com a capacidade de pagamento. Tá? Então, esses aqui são diagnósticos. Então, igual eu falei, 2 de diagnósticos e 2 da simulação. Esse aqui é o diagnóstico prévio. Você não vai precisar de muitas informações, mas é aquele diagnóstico, assim, você vai para uma reunião de prospecção, você está com o cliente, todos eles também, você consegue deixar ele como aplicativo. É só adicionar na tela inicial, que ele fica com um íconezinho, que você pode utilizar tanto no iPad quanto no celular, tá? Então, vocês já devem ter visto os vídeos meus aí, eu gosto muito de fazer o vídeo pelo iPad, porque ele fica uma visualização muito boa, mas ele é responsivo também, dá para você utilizar pelo celular. Claro, sempre a visualização melhor vai ficar no computador. Então, no caso desse, de diagnóstico prévio, você vai preencher poucos dados aqui, então aqui, teste, número do CNPJ da empresa, vocês vão colocar aqui, esses 2, nome da empresa e CNPJ, são dados obrigatórios. Vai colocar o telefone, caso queira, o e-mail, caso queira. Por que eu falo que ele pede poucas informações? Como ele é um diagnóstico prévio, então você não vai precisar, por exemplo, de saber o que da dívida é principal, é juro, é multa, é encargo. Então, esse aqui ele vai servir para você quando você não tem essas informações. Tá? Então, é nesse momento que vai servir. Depois, já é seu cliente, você já tem acesso ao Regularize, você já consegue extrair essas informações, você vai usar o outro, o simulador. Mas até então, esse aqui, ele te dá essa ajuda. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 1 milhão de dívida, e eu preciso saber qual percentual dessa dívida corresponde à dívida previdenciária. Se eu for lá na lista de devedores, se o nome da empresa estiver lá na lista de devedores da Procuradoria, eu consigo pegar esse valor de uma forma mais tranquila. Só que, às vezes, o cliente não sabe me explicar. Eu falei, não, eu devo 1 milhão, mas mais ou menos uns 40% é previdenciário. Então, você coloca aqui meio baseado. E precisa identificar se a empresa é ME ou EPP, justamente por conta se a empresa for ME ou EPP, ela tem a entrada em 12 parcelas e o parcelamento máximo a 145. Se ela for porte demais, então se eu marcar aqui que não, ela vai fazer um cálculo para mim como porte demais, com 6 parcelas de entrada e estourando 120 meses. Então, ele abre dessa forma. Você tem 2 opções, você pode printar e levar para a sua apresentação, então a sua apresentação vem de uma outra forma, então você já tem uma apresentação institucional, você já tem uma visão que você consegue printar, ou também depois exportar para PDF. Esse aqui já foi até uma versão nova que o pessoal pediu, e aí eu já fiz essa atualização.
Então, aqui você tem o valor da dívida total, foi aquele 1 milhão que você preencheu. Ele trabalha com desconto padrão de 30%. Então, um diagnóstico prévio com uma redução de 30% nesse montante. E, nesse caso, então, seria uma entrada de 60 mil, aqui pensando no montante total. Qual que é a dívida previdenciária? Eu cadastrei 40%, portanto, 400 mil. Né? E a dívida não previdenciária, 600 mil. Somando os dois, 1 milhão. O porte da empresa, demais. Prazo, 120 meses. E aí ele me dá um total unificado. Olha, o previdenciário, com esse desconto, ele sai de 400 para 280 mil. A não previdenciária, ela sai de 600 para 420 mil. Ele ainda tem dívida só de simples, não previdenciário. Tá? Total a pagar, 700 mil reais. E já dá um fluxo de caixa. Ó, entrada é o parcelamento do previdenciário mais o não previdenciário, total 10 mil reais. Ele aparece para mim as 12 primeiras e se eu expando, ele vai até a parcela de número 120. Ó, aqui termina a previdenciária e aqui continua, tá? Aí ele já vai até a parcela de número 120. Se eu marcar que a empresa é ME ou EPP, ele já vai fazer para mim, ele já coloca, o prazo é 145, a entrada já vai ser em 12 e as demais parcelas em 145 meses, tá? Então, deixa eu só recolher aqui. E aqui ele traz uma outra simulação, tá vendo? A dívida previdenciária, então ele já traz de forma separada. Quanto é do previdenciário, também posso expandir as parcelas, tá? Aqui. Então, quanto é do previdenciário, que eu tive de desconto, então, originalmente, 400 mil, 120 mil de desconto, 2 mil de entrada em 12 meses e mais 48 parcelas de 533. Da mesma forma, 600 mil reais, 180 de desconto, 12 parcelas de 3 mil, mais 133 de 287, e aqui ele traz um resumão de tudo. Novamente aqui. Como que fica a impressão? Nas impressões, eu já tirei, se acaso ocorrer de ter ficado algum aplicativo que imprime com a minha logo, vocês me avisam que eu tiro, tá? Mas aí eu já fui tirando essa parte para não ficar a minha logo a hora que ela aparece. Porque, igual eu falei, esses aplicativos, eles foram criados para a gente utilizar aqui. E aí, da medida que o pessoal foi pedindo, aluno foi pedindo, eu acabei disponibilizando para venda. Mas aqui ele já traz para você uma simulação, que você já consegue pegar ele e encaminhar para o seu cliente tranquilamente, tá? Aí ele já sai nesse layout. Sai com a data, você fez a simulação, o diagnóstico prévio de transação, aí vai sair os dados da empresa. Toda que você preencheu bonitinho, vai sair todos os dados, e aí ele já sai o resumo, o valor original 1 milhão, o desconto, o saldo, tá? Qual parcela de entrada, o que é previdenciário, o que é não previdenciário, todo o fluxo consolidado das parcelas, que ele vai sair aqui para você, tá? E no final também um resumo, ele traz uma cópia, aí aqui ele vem todo expandido, tá? E aqui ele já traz uma explicação aqui, que é uma estimativa. Então, esse aqui é o nosso primeiro, que é o de diagnóstico prévio da transação de acordo com a capacidade de pagamento. Desse aqui tá ok, posso passar para o próximo. Vou voltar com vocês aqui. Posso, então? Vou para o próximo, que para mim quem cala consente. Pode. Beleza. Eu vou pegar até pela plataforma, deixa eu ir para o próximo. O próximo de... Helena, Oi. eu não sei se é porque eu tô pelo seu Meet, mas aqui para mim a tela tá invertida. Eu não sei pro pessoal, tá? Pro pessoal tá aparecendo tudo certinho, gente? É o meu Meet, é a área de Tá trabalho. normal. Tudo normal. Tá normal, né? Não, ótimo. Só para eu saber, porque senão eu ia avisar a Helena, senão fica meio confuso para vocês entenderem. Não, é o meu Meet. Ele fica, Tá quando bom. ele vê a apresentação nessa área de trabalho, ele aparece desse jeito. Você tem que jogar ali outra área de trabalho. Ah, beleza. Porque eu pensei que tá ali aparecendo assim pro pessoal também, aí ficaria difícil entender, né? Então, beleza. Ó, esse aqui já é o de diagnóstico de transação de pequeno valor. Lembrando que a transação de pequeno valor, ela precisa cumprir 3 requisitos. E nesse caso aqui, se não cumprir os 3 requisitos, o sistema te trava, tá? Então, você vai precisar colocar os 3 requisitos. Então, aqui, ó,
Qual que é o primeiro requisito? Que seja uma pessoa física, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Olhou no cartão CNPJ, é demais? Não enquadra em transação de pequeno valor. Então, ele só vai habilitar se for uma dessas, tá? Se for demais, então realmente não enquadra, então não seria esse. E aí, na medida que eu vou preenchendo, ele vai indicando aqui os critérios, tá? Que ele vai indicando para mim. Tem alguma CDA superior a 60 salários mínimos? CDAs, no caso da transação de pequeno valor, o segundo requisito é que a CDA, ela não ultrapasse o valor de 60 salários mínimos. Posso fazer um monte de negociação? Posso. Então, por exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, na hora que eu importar na outra. Então, eu tenho, por exemplo, 500.000 em CDAs. Só que desses 500.000, eu tenho 10 CDAs de 50 mil. Ou seja, eu posso fazer 500.000. Então, até o limite de 60 salários mínimos, eu faço uma, depois eu venho e faço outra, eu posso fazer quantas eu quiser. Então, aqui facilita você pegar o montante. Só que tudo que exceder 60 salários mínimos, então ela não vai entrar. E aí vem a pergunta, tem alguma CDA aqui acima de 60 salários mínimos? Não. Então, ele já habilita para mim as próximas. Se eu colocar sim, ele já nem deixa eu passar para a simulação, tá? Então, aqui não. Valor total da dívida da soma das CDAs que não ultrapassam 60 salários. Eu vou colocar aqui 500.000, só para a gente poder fazer a conta, tá? E aí uma pergunta, qual que é o terceiro requisito? Que é o terceiro requisito. Que essa dívida esteja inscrita há mais de um ano. Se for uma dívida mais recente, ela não enquadra. Então, precisa cumprir os três, CME e EPP. A CDA, não é a soma, é só a CDA. Não ultrapassar 60 salários mínimos e ela ter mais de um ano. Então, tem alguma CDA em dívida ativa? Como todas as CDAs escritas estão há mais de um ano? Sim. Cumpriu todos os requisitos, ele já habilita para mim que ele é elegível. Uma vez que ele é elegível, eu vou fazer a simulação. Da simulação, o que ele traz para mim? Ele traz aqui essa visão de qual o melhor. Qual que é o melhor nesse caso? É o maior desconto, tá? Mas eu tenho todas elas. A entrada, ela é padrão, para qualquer desconto que eu habilitar. Seja para 30, 40, 45 ou 50%. O percentual, ele é variável, de desconto, ele é variável de acordo com a quantidade de parcelas. Quanto mais parcelas eu tenho, menos desconto eu tenho. Essa transação, ela é uma exceção à regra geral. É a única transação que dá desconto sobre o montante. Então, ela dá desconto sobre o montante total. Então, ela também tem desconto em cima do principal. A entrada, então, ela sempre vai ser igual. É 5% dividido em 5 meses. Então, isso aqui, se eu fizer 10 parcelamentos de 50 mil, a soma deles vai dar isso aqui. Então, em vez de eu fazer a simulação, eu faço um monte de simulação, eu já entrego isso aqui, porque ele já está habilitado. Então, aqui, ó, no caso aqui de até 7 parcelas é o seguinte, 5 de entrada mais 7, 12. Ele libera 50%. 12 mais 5 de entrada, 17, 45. E o que o pessoal mais utiliza, que é 60 parcelas. 5 de entrada mais 5 parcelas, tá? Então, eu tenho todos eles. E aqui, a entrada obrigatória, né, seria 5% do valor, dividido em 5 meses. Aqui a gente tem uma tabelinha também, ó, o desconto incide somente após o saldo, tá? Então, 5% de entrada não tem desconto, o desconto é somente a partir das prestações básicas, a partir da sexta. Efetivamente, um exemplo, o de 30% de desconto, efetivamente sobre o montante dá 28,5, tá? E aqui também eu posso exportar ele em PDF. Eu posso pegar o PDF, exportar o PDF. O PDF dele tem até mais resumidinho, ó. Dívida original, a economia máxima, que seria os 50%, né? E o valor final nesse caso. As parcelas de entrada, o saldo base do parcelamento. Aqui ele trouxe para mim que o melhor é o com 50% de desconto, mas tem tudo resumidinho, ó. 12 parcelas, 30 parcelas, 55 parcelas. Lembrando que é entrada mais essas parcelas, tá? E aqui como que ficam os fluxos. Então, esse seria o saldo final, aqui enquanto as parcelas iam ficar. Então, ele já traz esse resumidinho. Também já traz de uma forma que você pode utilizar isso aqui, você não trabalha, às vezes não coloca na apresentação ou printar na sua apresentação, mas você pode pegar o PDF e encaminhar diretamente para o seu cliente. Ambos, tá? Ambos os de diagnóstico que faz essa simulação, nenhum dos dois fica o histórico. Gerou a simulação, pega o PDF e guarda o PDF. Ele não faz uma base, igual vocês vão ver nos outros dois, tá?
Então, esses aqui, esses que são focados para diagnóstico, eles não fazem, não guardam esse histórico de cliente. Esses dois. Então, esse aqui é realmente para uma consulta rápida, para uma tentativa de prospecção, alguma coisa do tipo, para poder encaminhar. Beleza? Ok? Ok. De diagnóstico, até aqui. Beleza? Porque daí a gente vai passar para os próximos. Tranquilo? Sem dúvidas? Tranquilo. Beleza. Deixa eu até fechar eles aqui, para a gente passar para os próximos. Aí, tá vendo? Todos eles, eu deixei uma aula. Vocês vão ver que, às vezes, na aula vai ter diferença com aqui tem a aula do passo a passo. Vocês vão ver um pouco de diferença desse vídeo. Mas por quê? Porque eu já fui fazendo algumas melhorias. Uma delas mesmo, essa questão das impressões, tá? Que ele não exportava o PDF. Então, é uma diferençazinha pouca, mas vocês vão notar essa diferença, tá? Esse aqui já é o simulador de transação. Esse simulador... Aí, vamos abrir aqui. O que ele traz para mim, tá? Eu tenho as empresas, aqui eu já preciso ter acesso, viu? Eu preciso ter acesso à base de dados do meu cliente, para me poder conseguir preencher ele. Se eu não tiver acesso, eu não vou preencher, porque vão faltar informações nele. Então, aqui eu faço o cadastro dessa nova empresa. Cadastrei a empresa, então vou colocar o nome da empresa, eu vou colocar o CNPJ. Então, vamos colocar aqui, empresa teste. Preciso selecionar o porte da empresa também, porque faz diferença na hora da minha simulação, CMI ou BP, se é demais. E aqui eu posso preencher qual o percentual de honorários de êxito que eu pactuei com o meu cliente, tá? Porque se eu preencher aqui, ele já vai fazer para mim depois o cálculo automático. Ele vai fazer de qual o meu percentual de êxito no dashboard que a gente tem no início. Então, aqui é importante você colocar esse percentual de êxito, porque daí você consegue ter um controle também. Vocês vão ver daqui um pouquinho. Então, cadastrei a empresa. Cadastrei a empresa, eu vou clicar nessa calculadorinha aqui e vou preencher os dados da empresa. Então, eu vou preencher aqui. Aqui ele já vem para mim, se eu precisar editar, tá? É só clicar aqui, editar e salvar. Eu consigo editar o CNPJ, o porte. Eu achei que era um, era outro. Tudo eu consigo colocar aqui pela edição. Aqui, ó, essa melhor desconto, vocês não precisam mexer, tá? Vocês não precisam mexer, porque ele vai selecionar automático aqui, quando é um caso de separar para o maior desconto. Então, essa parte vocês não vão preencher. O que vocês precisam preencher? O passivo na receita, a CAPAG presumida, e aqui está separado por previdenciários, não previdenciários, que são os demais, os débitos tributários e não tributários, né? E o Simples Nacional. Aí aqui eu já tenho uma separação maior por conta dessa visualização do cliente. Eu acho que deixa eu ver aqui. Colocado aqui um printzinho, aqui, ó. Onde que eu vou achar os dados? Ó, eu entrei dentro do Regularize, lá na aba Capacidade de Pagamento, então, a capacidade de pagamento em 60 meses é essa aqui que eu vou colocar. O valor da dívida na Receita Federal é essa aqui que eu vou colocar. O valor da dívida na PGFN eu não preciso, porque essa eu já vou fazer o preenchimento, tá? Eu consigo fazer ajustes. Ah, não, eu só vou simular uma parte da dívida, igual essa empresa, por exemplo. A soma total dá 18 milhões, mas eu só tenho 10 milhões nesse caso que eu vou simular. Eu preciso fazer um ajuste, porque o cálculo da CAPAG, ele é capacidade de pagamento pelo valor total da dívida. Então, eu vou fazer um ajuste. Como que eu faço esse ajuste? Eu pego o valor da dívida total que eu estou simulando, diminuo por esse valor aqui, e o que sobra é o que eu vou preencher como o valor sendo da Receita Federal. Automaticamente, ele ajusta para mim e me dá o valor da CAPAG certinha, igual está na Procuradoria. Isso são ajustes que eu vou fazer. Helena, essa CAPAG, no caso da empresa, é uma CAPAG A. Eu vou fazer um pedido de revisão de CAPAG. Então, supondo que a CAPAG dessa empresa que era 30 milhões, vai fazer um pedido de revisão de CAPAG. Você consegue colocar o valor no preenchimento, na hora de preencher, preenche o valor, que é o valor que você está fazendo o pedido de revisão de CAPAG, você já consegue mostrar para o seu cliente como que vai ficar o cenário após o pedido de revisão de CAPAG.
tá? E aqui no sistema, ele já vai dar algumas classificações de forma automática para você. Deixa eu só pegar aqui nas simulações. Aqui, tá vendo? Ele já vai classificar o rating, se é A, B, C ou D, de acordo com o que você for preenchendo. Então, no caso, um exemplo, num cliente A, você foi lá e preencheu, que você vai fazer uma revisão de CAPAG, colocou a CAPAG que você quer, ele já faz, e eu posso criar múltiplas simulações. Esse aqui eu fico com histórico, tá? A minha base toda fica aqui. Então, eu tenho esse registro total da empresa, né? Coloco aqui nova empresa, faço o cadastro, eu posso editar aqui alguma informação se eu quiser, eu posso pegar a empresa e apagar a empresa, e ele me pergunta se eu posso, né, apagar para não ter perigo de excluir. Aqui na nova simulação, eu já vou fazer, já vai direto para uma simulação, é só pegar uma empresa que eu já base de dados e puxar ela aqui, que daí ele já extrai todas as empresas para cá. Se eu quiser criar uma nova simulação, então, por aqui, eu já fiz uma primeira simulação dentro da base dela, então, ó, se eu clicar aqui, ó, ela já vai me gerar outra. Todas essas empresas têm simulação. Se eu fizer uma nova simulação aqui, ela cai para cá novamente, tá? Então, aqui eu vou puxar pela empresa. Posso fazer aqui e gera uma segunda simulação dessa empresa. E aqui o histórico de simulações. Da mesma forma, eu consigo apagar, eu consigo editar as informações e eu consigo visualizar. O que é que ele traz para mim? Ele já traz o cálculo de qual que é o percentual de desconto de acordo com a capacidade de pagamento. Então, nesse caso, é uma empresa D, ele está dando aqui 59,91 e ele tem o máximo que vai até 65%. Tá? Qual que é a CAPAG? Ele já traz de acordo com o valor que eu preenchi e qual o desconto total. E aqui ele vai somando, ó, o que é previdenciário? 10 milhões, o que é não previdenciário? 26 milhões, o que está na procuradoria? 38 milhões, aqui já é uma soma, tá? Desse aqui. O que está na procuradoria, o que está na Receita Federal, o desconto e o valor total desse passivo negociado. Aqui ele traz alguns resumos para mim do valor total principal, multas, juros e encargos, então por isso que eu preciso ter acesso ao sistema para me conseguir preencher essas informações, aonde foram alocados os descontos e como ficou o valor final. Ele faz para mim de todos. Aqui embaixo eu tenho também um resumo do previdenciário. Qual foi de desconto? 4.191, a entrada foi 643, e aqui vai depender, se eu colocar aquela ME e o PP, vai fazer em 12, então por isso que eu tenho que preencher direitinho. Então, aqui ficou um total aqui de 107, um saldo após a entrada, qual que é o saldo restante? Tenho também um fluxo de caixa, então, assim, o total ficaria aqui das parcelas de entrada, 382 mil, depois das parcelas de entrada, 234. Também traz para mim entrada, a soma do previdenciário, tributário e simples nacional, porque esse aqui tem os três. Se eu expandir, eu tenho todos aqui. Terminou o previdenciário, fica só tributário e simples nacional, tá? E aqui ele traz para mim um resuminho. 38, 22, tudo aqui, ó, o valor total da dívida na PGFN, qual que ficou o saldo após o desconto, o total de desconto obtido e o percentual efetivo. Porque nem sempre o desconto máximo significa que é o desconto efetivo. Às vezes não tem juro e multa o suficiente para ser 59%, 65%, 70%, tá? Então, qual que foi o desconto efetivo? Por que que é importante eu preencher o honorário? Porque aqui também ele já vai aparecer para mim, tá? Que ele aparece o honorário quando eu faço esse preenchimento desse honorário. Então, ele já aparece para mim. Se eu não preencher, ele não vai aparecer. Deixa eu só pegar, essa aqui é a empresa 5. Quer ver? Deixa eu editar ela. Empresa 5, editar. Eu vou colocar aqui 10% de honorário. Salvar. Visualizar. Aí, ó, mostrar honorário de êxito. Aí ele já calculou o honorário. Eu coloquei 10%, ele já calculou o honorário para mim, tá? E aqui tem duas situações. Eu posso colocar o modo de impressão resumido, que nesse caso ele vai aparecer para mim o fluxo somente das 12 primeiras parcelas, tá? Então ele traz o resumo e tudo aqui, ou eu posso colocar o modo completo. No modo de impressão completo, aí ele vai aparecer para mim o fluxo total, tá? As 120 parcelas. Em relação aos honorários de êxito, se eu clicar aqui e eles estiverem à mostra, ele vai aparecer na minha impressão, tá? Aí ele vem cá, ele vai aparecer, ó, honorários aqui, e vai aparecer honorários aqui. Se ele não tiver aberto, ele não vai aparecer.
Se for um caso que eu não vou, se eu já vou cobrar os honorários do cliente, então já deixo o honorário aberto e já manda esses honorários para o cliente já ter ciência. Não, eu não vou, ainda tem muita coisa para negociar, eu vou deixar esse honorário, é só não abrir. Ele estando aqui fechado, ocultado, ele não aparece. Abriu aqui, desocultou, ele já vai aparecer, tá? Ele vai já aparece na impressão. Das duas formas, ele aparece tanto no completo quanto no resumido. Só que ele só vai aparecer se eu abrir. Em relação ao total de desconto, tá? Ele é eficaz? Ele faz o cálculo correto? Dessa empresa 5 aqui, vamos pegar essa de... Não é essa, esse aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui, ó, 26 milhões. Qual foi o desconto? Desconto total, 11.167. Desconto, 11.167. Valor inicial, 26.629.408. O valor inicial aqui da dívida, que é esse, ó, 26.629. Eu falei errado. 15.461, valor do final, aqui que ele fica 15.461. Tá? Ele é bastante preciso em relação aos cálculos, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, que é Simples Nacional, 888, desconto 369.025, 369.025, valor final 519, aqui mais resumidinho, valor final 519. O outro, total aqui 10.729, que esse aqui é o previdenciário, 10.729, desconto 4.191. Tá? Então, ele é bem preciso em relação a esses fluxos. Então, aqui eu tirei os prints, inclusive, da própria procuradoria. Esse, por exemplo, deu 4,94, 41,53, 39,06. Poderia, todos eles, ter chegado a um desconto máximo de 59. Tá? Qual que é o desconto efetivo maior? É 94%, gente, porque 6% não tem entrada. Tá? E aqui chega no finalzinho, ele já te dá esse desconto efetivo, que é o valor sobre o saldo. O que reduziu de desconto obtido sobre aquela dívida que foi negociada. Então, eu tenho outras simulações aqui, ó, até para ver a questão da própria precisão. Deixa eu pegar uma outra aqui, essa aqui, ó. Essa, por exemplo, ela só tem um débito de natureza tributária. Tá? Ela não tem Simples Nacional e não previdenciário. Ele não aparece para mim, tá? Ele não aparece. Lembrando que se eu não preencher que tem o honorário de extra, ele não vai aparecer, tá? Aí, por isso que ele não aparece aqui. Então, como ela só tinha essa dívida, então ele já nem aparece o fluxo. Ela só tinha uma dívida, que era essa aqui é a empresa 1. Ela só tinha uma dívida de não previdenciária. Aqui já é um 35,83%, que era, tá? O desconto efetivo. Poderia ser 53,08%, mas o desconto efetivo foi 35,83%. Vocês conseguem ver isso muito bem quando aqui tem o desconto, tá vendo? Que tem algumas que aparecem, vocês vão ver lá na procuradoria, que tem umas que aparecem aqui, e aí o desconto efetivo aqui embaixo. É o desconto, a redução. Então, esse aqui também, da mesma forma, ele faz o saldo para você, 698.987. 698.987. Tá? Então, eu fui cadastrando as empresas e já fazendo os testes para conseguir ter uma precisão muito grande em relação aos descontos. Essa aqui é só Simples Nacional, deixa eu pegar uma que tem duas. Aqui tem os três, ó, os três fluxos, então ele já sai bonitinho, os três fluxos. Eu acho até que eu tinha uma que tinha essa aqui, empresa 2. Aqui, ó, 34,90, efetivo 32,80. 34,90, efetivo 32,80. Esse aqui já é um caso, ó. Então, vamos lá. A dívida dessa empresa total, né, o valor de 523, um desconto de 171.743, 171.743. De acordo com a capacidade de pagamento, o desconto podia chegar a 34,90. 34,90. Mas o desconto efetivo, a redução total, foi de 32,80. 32,80.
Tá? Esse aqui eu até coloquei esse print para poder ficar igualzinho para vocês verem que tem essa diferença, né? O percentual máximo de desconto, igual tem empresas, por exemplo, na Capag D, que podem chegar a 70% de desconto. Só que nem sempre chega a 70% ou 65%. Tem o desconto efetivo, às vezes ele é menor do que aquele desconto que, de acordo com a capacidade de pagamento. E todos os dados são extraídos do sistema. Então, por isso que vocês têm essa necessidade de quando for fazer os cadastros, né, ter tanto o valor do passivo na Receita Federal, da Capag, principal, multa, juro, encargo. Igual eu falei, vocês podem fazer ajustes. Pode fazer ajuste. Você não vai simular o total da dívida, então faz um ajuste aqui dentro desse passivo da Receita Federal, que o valor daqui da Procuradoria diminui pelo valor total que está lá no sistema, lá onde você olha a Capag, e aí você faz esse ajuste. Do mesmo modo, vou pedir uma revisão de Capag. Altera o lugar, coloca no lugar da Capag presumida. Então, já vai aparecer tudo para você dentro dentro da simulação. Então, você consegue trazer também esse cenário previsto, pós-revisão de Capag, com ele que ele já vai fazer todos os cálculos. Aqui também eu posso criar diretamente nova simulação, ele volta para cá, e eu tenho um dashboard, tá? Inicial. Então, por que é importante eu preencher os honorários? Então, ele traz para mim quantas empresas têm cadastradas, quantas simulações realizadas, o valor total do passivo que foi gerido, o valor total dos descontos obtidos, o valor total do passivo que foi negociado e os honorários de êxito. E olha para vocês verem agora por que eu tiro 30% de desconto. A média, todos esses passivos que estão cadastrados aqui, gente, foi passivo que eu geri. Eu ainda não cadastrei todos, mas assim, porque eu tenho mais de 200 milhões de passivos geridos. Eu acho que eu estou beirando 300. Quero terminar de cadastrar. Mas assim, ó, a minha média de redução, quando eu coloco total, às vezes assim, eu tenho cliente que dá 40, 50, 70, eu já tive quase 70, mas a gente tem clientes de 15, de 16. Então, uma média nossa de uma redução é 30%. Então, essa é a minha média padrão. Fora que 30% é o único valor que eu sei que essa dívida aumentou, que eu tenho certeza. Por quê? Na Receita, ficou devendo 20% de multa, assim que atrasa. Saiu da Receita, foi para a Procuradoria, 10% de aumento. Então, esse aumento de 30% é o único que eu tenho certeza dele. Então, por isso que eu trabalho com esse percentual. Tem profissionais que às vezes trabalham com uma redução muito maior e tudo, mas eu gosto de ser mais cautelosa. E como eu já tenho essa média, então eu vou e trabalho isso, tá? Aqui, se você quiser ir direto com o acesso de cadastro e mais o histórico de simulações também, você consegue. Então, você acaba tendo um dash aqui com algumas informações resumidas do seu cliente que dá para você ir acompanhando, tá bom? Então, esse aqui eu acho que eu já mostrei a aba de pressão, né, já. Acho que na impressão também, deixa eu até só mostrar uma coisa aqui. Porque a hora que você olha a impressão, o modo de impressão, aparece o HPR aqui, tá? Quando você coloca a impressão mesmo, a logo sai, viu? A logo sai, fica só a data. E aí a minha logo já sai. Então, não sai ela nem aqui e nem no rodapé. Viu? Porque daí eu parametrizei aqui para não ter perigo, às vezes vocês vão mandar para o cliente. Outro ponto também, tá? Esse layout, ele já está resumido, deixa eu abrir por aqui que é melhor, tá? Esse layout aqui, vocês podem, por exemplo, vocês vão fazer um pedido de transação individual, vocês podem pegar ele, copiar e colar na petição de vocês, tá? Porque ele sai todo organizado do modo com que a Procuradoria pede. Então, aqui, ó, separado por débitos, aqui o total, né, do passivo, separado por débitos, já o valor inicial, separado aqui qual que é o desconto que você está aplicando, o valor final, todo aqui e os resumos. Então, você pode pegar isso aqui e colocar junto, anexar junto com a sua petição, ou printar e colocar no meio da sua petição, tá? Você consegue colocar. Karine, pode abrir. Quem quiser falar, gente, abre o áudio. Não me atrapalha, não, tá? Tem dúvidas no chat também, tá, Helena? Boa. Então, vou responder aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Karine, pode... Me trocar com... Quer me trocar comigo? Quero. o Alex, mas Eu quero mais
O Alex perguntou quais arquivos sobe para o sistema. Alex, você não sobe arquivo para o sistema, tá? No de diagnóstico, você faz o preenchimento, e nesse que eu já estou mostrando aqui, que for de transação, você vai pegar os dados dentro da procuradoria. Aonde que você consegue esses dados? Ou numa regulação que já está pronta, ou a hora que você entra, que você vai ali em consultar dívida, então você tem CDA por CDA, você pode clicar e tem esses valores separados. Você não vai importar arquivo, aqui nesse caso, tá? Oi, Helena, boa noite. Boa noite, pessoal. Alex, então é isso, eu vi ali que você está me respondendo, eu vi que você entrou ali naquela tela que tá ali do Regularize, né? Que tem Capag e tal. Isso, no caso desse, você precisa entrar no Regularize para extrair as informações. Pegar aqueles dados e jogar lá no sistema. Alex, repete, entendi. Pegar os dados ali que você tem ali na Regularize e jogar no sistema, não é isso? Isso, você extrai os dados da procuradoria e aí você copia ele e coloca no sistema. Então, assim, ele funciona, quem é aluno meu, eu normalmente disponibilizo planilhas, né? Então, a Luana com certeza já manipulou uma planilha minha que faz esses cálculos. Então, eu só coloquei de um outro layout, uma outra forma de apresentar, inclusive mais facilitada, porque como os meus Excels todos são destravados, justamente para a pessoa adaptar como precisa, então aqui ele vai te evitar até erro. Às vezes formatam uma fórmula, alguma coisa do tipo. Mas, assim, você precisa do acesso à procuradoria para preencher, nesse caso, o de simulação. Já o de diagnóstico, você não precisa de acesso à procuradoria, você precisa só de um valor ali estimado do valor da dívida para fazer essa apresentação, tá? O relatório é feito app específico da própria PGFN. É um app específico, mas a precisão do desconto e do cálculo é uma precisão muito próxima da procuradoria. Não vou falar que é 100%, porque pode ser que um ou outro ele acaba ficando ali por algum motivo, mas assim, todos que eu fiz, ele bate na risca. Ele bate na risca com desconto. Às vezes, se variar, é questão de centavos, gente, é muito pouco. Então, até então, assim, eu trouxe a mesma, os mesmos cálculos, a mesma inteligência que eu tinha nas minhas planilhas de Excel e trouxe para o aplicativo, colocando ele numa forma muito mais visual, até mesmo para poder fazer uma apresentação para o cliente, né, para ficar mais fácil do cliente visualizar. Valeu, Lu. Obrigado, Helena, pela explicação. Hoje, a gente contratou uma closer, que é closer de uma outra pessoa. E aí a closer pegou a nossa apresentação, e aí, porque a nossa apresentação institucional é diferente, né? Aí ela pegou a apresentação e falou, posso filmar e mostrar para ela? Eu falei, pode. Como ela é minha aluna, daqui a pouco ela vai ter acesso também. Eu vou organizar depois, para ir passando para os alunos, para ir pegando. Mas assim, ficou mais organizado e a gente conseguir também ter acessos, porque a gente fica com muito acesso perdido. Então, eu tenho um cliente, às vezes eu fiz uma simulação, mudou o cenário, quantos clientes, ou onde estão esses honorários. Uma informação muito importante para a gente, até mesmo para título de autoridade, é a gente saber o montante desse passivo que a gente já geriu. Eu peguei, vocês virem no meu Insta, tá lá 50 milhões de redução, eu acho, tudo. Eu já consegui mais do que isso, porque todo esse passivo que eu geri, foi tudo da minha empresa? Nem tudo foi da minha empresa. Aqui tem parceiros também, aqui tem contratações, mas eu geri esse passivo. Eu fiz a revisão de Capag. Um detalhe também, tá? Todas essas empresas que eu mostrei foram todas pós-revisão de Capag, viu? Todas elas. Todas essas simulações que eu apresentei aqui para você, todas elas foram empresas que a gente fez, que eu fiz revisão de Capag. E tive Capag, o deferimento da Capag, a empresa foi reclassificada ou em C ou em D, tá? E tudo, que é outro detalhe. Desse simulador, tá ok? Podemos passar para o próximo? Tá, ok. Eu só tenho uma questão. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Tudo bem, Helena? Boa noite. Boa noite. A gente até conversou essa semana, brevemente, mas é igual eu tive aquele caso, né, para débitos que estavam acima de 15 anos, e aí eu até tentei montar, mas nesse caso ele não trouxe. Eu lembro que você falou que no aplicativo daria, mas teria que fazer de uma forma, mas aí eu ia te perguntar isso, se já está liberado, se não está. O que acontece? Eu vou explicar um pouco do seu caso, porque daí o pessoal também vai conseguir, tá? Esse caso da Karine é o seguinte, tá? A Karine, ela é minha mentorada individual, então por isso que eu conheço o caso. O caso dela tinha uma dívida de uma empresa, e a dívida total da empresa, salvo engano, beirava 30 milhões.
E aí, desse valor, desse montante, ela tinha um desconto estimado de 18%, que tinha de acordo com a capacidade de pagamento. Mas existiam 15 milhões que o desconto chegava ao desconto máximo, ou seja, Capag de 65. Não de toda a dívida, mas tinha 15 milhões, ou seja, nesse caso seriam 50% da dívida. Qual que é o ajuste, Karine, que você vai fazer e ele vai ficar certinho? Você não consegue fazer ele 100% junto. Por quê? Porque ele vai calcular para você, porque nesse caso é uma transação individual que você está fazendo, mas ele consegue te auxiliar. Todo o débito, que não é aquele de 15 anos, você vai fazer a simulação normal. Eu vou compartilhar e vou te mostrar onde você vai fazer o ajuste, tá? Eu vou colocar aqui. Aí, tá compartilhando a tela? Tá, né? A hora que você for fazer o cadastro aqui da empresa, você vai colocar o que é débito previdenciário, o que é débito tributário e não tributário, e o que é débito de Simples Nacional. Seu caso tem uma particularidade, tem débito previdenciário que vai a 120 meses. Então, entra em tributário e não tributário, por conta do fluxo. Você vai aproveitar todos os cálculos. Talvez você não consegue pegar aquela impressão exatamente como está, porque ele vai te dar o cálculo corretinho que ele vai te dar. Você pode, no caso da sua empresa, ela nem tem Simples Nacional, você pode até jogar os previdenciários aqui no do Simples Nacional. Depois você só troca o título na hora de colocar. A conta ficar certa, o que você vai precisar fazer? Você vai pegar o valor total dos débitos previdenciários, com 60 previdenciários, com 120 tributários e não tributários, o valor total. E aí você vai fazer uma contazinha, tá? Uma contazinha. Quando você vai lá, aqui, ó, não tem o valor total da dívida? Você vai pegar o valor total da procuradoria, que você está simulando naquele ali, fora aqueles 15 milhões, e aí você vai diminuir por esse valor total da dívida. Esse valor você vai colocar lá como sendo da Receita Federal. Por quê? Porque daí a soma dele com a soma do que você está simulando, mais a Capag, vai dar exatamente o percentual que o sistema da Procuradoria te dá. Então vai ficar exato. Para as dívidas de mais de 15 anos ou para as menos. A gente está no de menos de 15 anos. menos de 15 anos, tá? Você vai fazer, aí no de mais de 15 anos, você vai fazer um ajuste diferente, porque automaticamente ele entra em D. Porque no caso dessa empresa sua, ela é C com 18%. Se você fizer esse ajuste que eu estou te falando, ao invés de colocar exatamente o valor da dívida da receita, você vai fazer esse ajuste, diminui o que você está simulando aqui pelo valor total e coloca como da receita, ele vai te dar exato o percentual. Para o com mais de 15 anos, qual que é a situação dessa? Você vai vir cá e vai preencher normal. O que você vai colocar? Aqui o da receita vai ser indiferente, por quê? Porque no caso dessa empresa, ela tem um desconto de empresa D, que ela tem. Então, você pode até preencher esse valor total da receita, mas a Capag você pode deixar zerada ou colocar algum valor menor aqui. Por quê? Aí ela já vai classificar ela automaticamente em D e te dá o desconto de D. É esse o ajuste. Você vai ter precisão, exatamente, como que fica o fluxo, como que fica as parcelas. A única coisa que vai mudar é que você não vai colocar tudo igual. Você vai precisar ajustar e tudo, porque essa aqui é uma situação de transação individual, né? Então, a transação individual, a gente entra numa outra seara mais estratégica, e esse aqui é muito de acordo, tá padronizado pelo edital. Mas é só você fazer esse ajuste, você vai ter todas as telas certinhas para recortar, talvez só não o cabeçalho, mas você tem. Mas assim, qualquer ajuste que você precisar fazer, quando você for fazer uma fração da dívida, você sempre ajusta no passivo da receita. Pega o valor total, diminui pelo da procuradoria que você está simulando, coloca com o passivo da receita, você tem exatidão do percentual da Capag, igual você tem no sistema da procuradoria. Maravilha. Obrigada, viu? Do aplicativo, porque assim, ele faz ali de acordo, só que você consegue fazer várias coisas nele, inclusive você consegue pegar, igual no seu caso, uma transação individual. Se você adaptar ele, você usa ele para fazer uma transação individual. Aí eu não sei fazer o cálculo da Capag na risco ou alguma coisa do tipo, adapta ele de forma como você vai conseguir. Maravilha. Obrigada, viu, Helena? Pessoal, mais alguma dúvida? Ver se tem aqui. Para pessoa física, segue, sim, a mesma linha de raciocínio. Tranquilo? Posso ir para o próximo? Tranquilo. Beleza. Gente, esse aqui é o meu xodó, que foi de transação de pequeno valor.
Eu gostei muito desse aplicativo. Eu acho que eu adaptei mais os outros por conta desse aqui. O que acontece? Eu brinco que a transação de pequeno valor, ela é subestimada. Para quando ela é boa, a gente tem casos, gente, que a empresa realmente não vai dar revisão de Capag. O aluno está aqui, ela trabalha com revisão de Capag e tudo. Tem empresa que não dá revisão de Capag, por N motivos. Ou porque ela é muito líquida, ou porque ela não tem documentação, ela tem confusão patrimonial, ela tem N situações que eu não vou poder fazer um laudo de revisão de Capag, que eu vou trazer muito mais prejuízo para a empresa do que ajudar. Então, o caminho do pequeno valor, ele pode ser fantástico, fantástico, tá? Então, eu tenho aqui a minha tela inicial. Então, aqui o início é só para a apresentação dele, né? E aqui eu tenho para fazer os preenchimentos. Da mesma forma, eu vou colocar o nome da empresa, eu vou colocar o CPF, o CNPJ, eu identifico aqui pessoa física, MEI, EPP, lembrando que porte demais aqui, ela não classifica, ela não pode aderir. O valor do salário mínimo vigente, ele já fica padrão, a data da simulação e essa data do pagamento, de início de pagamento, ela é opcional, tá? Mas, por que ela existe aqui? Pensando no fluxo de pagamento, a parcela da procuradoria sempre vence no último dia útil do mês. Vocês vão entender por quê, tá? E o limite de 60 salários mínimos, que é esse aqui, ó, 97.260. Eu tenho duas opções para poder fazer o preenchimento das CDAs. Eu posso vir cá e digitar o número da CDA, então, eu vou digitar o número da CDA, copio e colo, preencho aqui o valor da CDA, 50 mil, e a data da inscrição da CDA. Então, 1/2/2024. E aí eu faço a adição dessa CDA. E aí ele vai classificar para mim se ela está apta ou se ela não está apta. Então, eu posso ir fazendo uma por uma. Eu digito valor e data de inscrição. Eu preciso desses dados, tá, gente? Principalmente a data de inscrição. Então, o número da CDA aqui e aqui. E adiciono a CDA. Ou eu posso fazer uma importação em lote. Como que eu faço essa importação em lote, tá? Aqui, ó, eu até coloquei o passo a passo aqui para vocês. Quando vocês entram lá na Procuradoria, vocês acessam a Procuradoria e lá na tela inicial, na consulta, tem essa opção, ó, relatório consolidado. Clicou no relatório consolidado, ele vem para essa aba consultar dívida ativa. Eu vou clicar aqui em todos. O que tiver, por exemplo, extinta ou suspensa, o sistema já me avisa, tá? E eu vou colocar exportar. Quando eu faço isso aqui, ele exporta para mim um Excel. E esse Excel, não, acho que eu coloquei na pasta. Aqui. Aí ele exporta para mim um Excel. Não, mas não. Aqui, ó, aula PP. Tá de cá. Como que vai ficar esse Excel? Esse Excel aqui eu já tirei o nome da empresa, né? Mas ele vem para mim dessa forma. Que ele vem. Esse Excel aqui, a única diferença que vai estar com o devedor e o CNPJ. É exatamente isso aqui. O que eu preciso aqui? Deixa eu voltar aqui. Se eu colocar aqui, importar em lote, quais que são as 3 informações que eu preciso? Ele até traz um exemplo. É o número da CDA, o valor e a data. Então, o que eu faço para facilitar a minha vida? Eu vou tirar só a natureza aqui, ó. Só excluir. Então, eu já tenho aqui, ó, a CDA, o valor e a data. Então, com isso, eu copio tudo. Eu só dou um Ctrl+C, Ctrl+V e ele já processa tudo para mim. O que ele falou para mim aqui? Ó, meu arquivo tem 181 CDAs e todas elas são válidas. Quando vai ser uma CDA ignorada? Aqui, normalmente quando ela está zerada, que é a CDA extinta, ele já vai me avisar e não vai importar todas. Porque daí eu já sei se tem diferença ou não com o sistema. Ele já importa para mim as 161 CDAs. E aí ele vai classificar para mim. Como que ele faz essa classificação? A CDA, ela está apta ou não está apta? Ela já é ME ou EPP, que eu coloquei lá, e aí ela tem os outros 2 critérios. Essa CDA, por exemplo, ela tem 60 salários mínimos, ou seja, ela pode, mas ela não tem 1 ano, então ela não está apta, porque ela não completou 1 ano. Essa aqui, por exemplo, ultrapassa valor e data, então ela já falou para mim, não está apta. E assim ele vai fazer com todas, que ele vai fazer para mim. Quando ela tem a data aqui, o valor e a data, ele classifica para mim apta. E aí ele vai fazer assim, apta, não apta, ele vai colocando, ó, essa aqui enquadra, então ele já vai colocando para mim. No final aqui, gente, vocês pensam em digitar 181 CDA? Não tem como.
É inviável. E detalhe, o sistema não pega do outro dessa forma. Tipo, principal, juro, multa, encargo, ele não traz. Aqui, ele coloca ó, as CDAs aptas, e aqui ele já traz mais ou menos um resuminho. Olha, essa aqui, ela é uma inscrição inferior a um ano. Ela vai estar apta por tempo em 19/12/2026. Ainda falta um ano para completar. E ela vem falando, essa aqui, ó, mesmo após completar um ano, ela vai continuar enquadrada até que o saldo venha em 60. Ela explica o porquê, o motivo do porquê, tá? Então, aqui eu vou para o final. Desse valor de empresa que eu subi, 2.795.359 está apto a aderir à transação de pequeno valor. Então, ele já traz essa informação para mim. Da mesma forma, que aqui ele fez o cálculo, eu peguei uma muito grande, gente. 10 milhões não está. 2 milhões sim, 10 milhões não. E aqui eu vou colocar, ó, então aqui é 5, né? São 5 parcelas de entrada, e eu posso escolher aqui, tá? Normalmente, por que eu deixei essa opção? Porque às vezes o cliente quer parcelar em menos. Pode ser que isso ocorra. Mas o padrão, normalmente, todo mundo normalmente vai para isso aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, que eu quero 12, ele já vai colocar para mim que é 45%. Eu vou entrar nessa situação aqui. Não, eu quero 8. Opa, 36. Aí ele já vai classificando aqui para mim. No caso é 36 mais 5, tá? Que ele vai colocando, igual que 30 é 40%, que é 30 mais o 5. Então, normalmente é esse. Aí ele já faz o cálculo aqui para mim. Então, desse valor, 2.700.000 tem como, 10 milhões não, e o saldo final 1.998. Né? Então, aqui ele já coloca a entrada, como tem o detalhamento da entrada, o saldo antes do desconto, o saldo depois do desconto, o restante das parcelas, o valor total negociado. Também tem fluxo de pagamento, tá? Todos eles têm esse fluxo de pagamento aqui de uma forma para poder visualizar. Agora, deixa eu só subir aqui. Beleza. Aí, nesse caso, aqui eu fiz a simulação, né? Então, essa aqui é a aba, eu preciso salvar, tá? Eu preciso salvar ela, e aí ele também vai para o banco de dados. A hora que eu clico em salvar, aqui, ele vai migrar para o banco de dados das simulações. Todas as simulações que eu fizer, ela vem para cá. Então, eu já tenho o banco de dados. Essa aqui eu vou fazer, ó, que está sem identificação, tá? Aí, aqui, por exemplo, ó, eu venho aqui, e já tenho aqui, ó, de acordo ao cliente achou melhor em 40 e tudo, então eu já tenho aqui todas as simulações. E eu tenho a aba de impressão. A aba de impressão, eu seleciono a empresa que eu quero, igual essa aqui que a gente fez agora, né? Seleciono a empresa, também modelo completo e modelo resumido. Modelo completo, eu já gero o PDF dele, cancela aqui, ó, CDAs aptas, CDAs não aptas. E aqui ele traz todas as CDAs, ó, excede, por que ela não está apta? Excede 60 salários mínimos, excede 60 salários mínimos, ou excede a data, que ele traz aqui, e o desconto, o resumo total, e o fluxo das parcelas, que ele traz. Quando eu venho para o modelo, esse aqui é o modelo completo, quando eu escolho o modelo resumido, aí ele não traz para mim o fluxo de parcelas, tá? Que ele não vai trazer, aí ele só tira o fluxo de parcelas. Ele tira. Então, assim, ó, aqui no resultado financeiro, eu tenho todas as informações aqui de forma resumida. Lá em cima, eu tenho ele de forma detalhada. Aqui também, ó, quando eu venho para a impressão, deixa eu só colocar ela aqui de novo. Acho que ele já tira também, quer ver? Vou tirar, ó, esse aqui tá aparecendo HPR, mas depois eu tiro aqui, ó, para não aparecer HPR, só o restante, tá? E dessas CDAs, essas CDAs que eu tenho que não estão aptas, o que eu vou fazer com essas CDAs que não estão aptas? Eu venho para a aba de elegibilidade. E aí, na minha aba de elegibilidade, ele vai contar para mim quando essa CDA vai estar disponível para poder fazer a adesão. Então, ele vai me contar. Então, tem 84 CDAs que não estão aptas. Então, a próxima CDA que vai estar apta vai ser no dia 29/5/2026. Em 21 meses, eu consigo aderir a uma transação de pequeno desconto de 100% desse montante dessa dívida. Tá? E aqui ele já vai e coloca. Aí, o que ele vai considerar? Normalmente, se eu faço uma transação de pequeno valor, eu faço ela porque eu tenho uma impossibilidade da CAPAC, de fazer um pedido de revisão de CAPAC.
Então, eu tenho uma. Aí, o que ele faz? Aquilo que não está apto, ele vai simular como se naquele mês ele tivesse aderido a uma transação sem desconto. Nos mesmos critérios da transação. 6% de entrada, seja em 12 meses, e mais o restante do parcelamento. Aí ele vai fazendo uma previsão, igual essa, 98 mil, ela vai estar apta por tempo aqui, e ela está apta por tempo, mas ela não está apta por valor. Por valor, ela vai pagar mais ou menos 3 parcelas de entrada, e no dia 29/5/2026, que é a previsão, ela vai estar apta por valor. Então, eu já posso fazer a adesão dessa CDA. Porque daí ele vai pagar. Isso aqui é pensando numa transação sem desconto, tá? Nessa aqui também, ó, ele vai estar no dia 5/11, porque ela já tá, seria por tempo. Todas essas são por tempo, então ele vai me dando tempo. Essa aqui é por tempo e valor. Então, por tempo, ela vai estar dia 19/12/2026. Por valor, ela vai pagar mais ou menos 5 parcelas da transação, e aí ela vai estar toda apta aqui no mês 12. E ela vai fazendo isso para todas, tá? Ele vai fazendo esses cálculos, mais ou menos 9 parcelas, e aí vai contando quando ela está. Ela vai jogando para o final, essa aqui, por exemplo, essa aqui vai levar 55 parcelas. Então, praticamente vai estar quase pago aqui, para poder aderir, tá? Então, ela vai fazer essa estimativa. Então, assim, a data prevista para conclusão, se a gente for seguir só pequeno valor, vai ser em 29 de setembro de 2030. Para poder concluir todo o trabalho fazendo essas adesões de pequeno valor quando elas vão enquadrando. Tá? Então, ela traz esse critério de elegibilidade das CDAs. Comprar dívidas menores, ela é bastante interessante, até para dívidas maiores. Aqui é porque eu peguei um exemplo de 10 milhões, né, de CDAs que não está inclusa. Mas ela pode fazer bastante sentido em muitos casos, tá? Aí... E é isso, gente, dos aplicativos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser dar alguma sugestão, alguma coisa, estou à disposição. Helena, acho que você explicou, mas eu não entendi. Ele é um aplicativo que você baixa ou ele é online? Ó, ele pode usar ele como aplicativo, com um ícone no telefone para usar ele online. Você usa ele no seu computador, mas você também pode baixar para o celular ou para o iPad, igual aqui, ó. Deixa eu ver se tá vendo aqui, ó? Eles estão todos no meu, ó. Certo. Então, eles estão todos aqui. Então, você consegue pegar e baixar ele tanto no computador quanto no celular. Você ir e colocar, no caso da tela inicial, na hora que você coloca, tem uns até que ele já dá opção, mas aí você vai colocar, adicionar a tela inicial, atalho a tela inicial, aí ele vai dar um íconezinho. Todos eles são representados por peças de xadrez, tá? Então, cada um tem peça de xadrez correspondente. Então, ele vai ficar esse íconezinho lá porque ele é um aplicativo, só que ele não vai para a Play Store, não é baixado na Play Store. Então, você usa ele no computador, você usa ele no celular, você usa ele no iPad. Ele é responsivo também. Aí ele fica o íconezinho, então você quer acessar rápido e as informações ficam salvas. Então, às vezes, você tá no telefone, você fez lá no computador, mas você está no telefone, quer pegar uma informação rápida, e você já consegue fazer. Entendi, bacana. Então, no caso, se você atualizar, lá ele vai atualizar, só que ele vai atualizar sempre da seguinte forma, tá? Ele vai atualizar o mês, o cálculo do mês, mas ele vai considerar que naquele mês que você começou a pagar uma transação. Tá? Então, porque assim, ó, para a parte de elegibilidade, no mês que você faz a simulação, é que ele vai considerar como se naquele mês você começasse a pagar a primeira parcela de adesão de uma transação individual, de uma transação sem desconto. Tá? Que ele vai considerar. Então, por data, ele já vai te dar a data, e essa não tem jeito, ela não vai alterar. Ele é nessa data da exato, não por conta do edital, tá? Então, lembrando que o edital existe data de corte. Na data da publicação do edital, ele retroage 90 dias, na data de publicação. Então, às vezes, você tem uma CDA que ela inteirou um ano, só que ela está fora da data de corte do edital. Aí, nesse caso, você só precisa verificar essa informação da data de corte, não vai entrar naquele edital, mas ele automaticamente entra no próximo, porque daí já vai entrar nessa data de corte. Tá? É por conta da data de corte. E se atualizar também é só atualizar o valor. Se você pegou e atualizou a simulação e tudo, ele já faz esse recálculo, vai diminuindo os meses que ele vai.
Pode abrir, Matheus. Ô, Helena, duas perguntas. Eu entrei atrasado aqui, eu não peguei aí os primeiros aplicativos que você mostrou. Vai ficar gravado em algum lugar aqui pra gente assistir de novo? Vai ficar gravado. Eu vou subir para a plataforma, eu vou colocar no YouTube também, eu disponibilizo o link. Você vai subir em que plataforma? Tem na plataforma da Eduz, para quem já tem os aplicativos, mas eu vou colocar no YouTube, para poder facilitar. Tá. E outro ponto, eu vi ali na Eduz ali o valor, ele é um valor único, é anual, tem atualização, como é que funciona? Ó, aquele valor é por 1 ano e todas as atualizações durante esse período de 1 ano, atualizou, editado, tudo, eu vou fazer no aplicativo. É como Tá. se fosse é padrão, né? Padrão como se fosse um curso ali, mas assim, ele não tem. Assinatura anual, né? Isso. Aí Tá, aquele valor lá é anual. Quem é da Abetri tem cupom de desconto. Só pedir o link lá no grupo, tá? Quem for associado da Abetri tem um cupom de desconto. tá. E ela faz lá assinatura recorrente também ou não? Você fala no. Não faz. Não, só cartão em parcelado, né? Isso, só cartão parcelado. Mas aquele Tá bom. valor é o valor único, tá? Que ficou, tá 397, né, Jéssica? 397, é isso. 7, quem é associado da Abetri tem um cupom de 20% de desconto. Quem é mentorado da doutora Letícia Amaral tem cupom de desconto, e quem é do Mundo FTF também tem cupom de desconto, tá? Eu não sei se eles divulgaram nos grupos, mas é só vocês solicitarem, porque vocês têm cupom de desconto também, tá? Então, quem é mentorado tem cupom de desconto, quem é do FTF tem, quem é da Beta também. Ah, tá bom, então. Vou pedir lá, então, o cupom. Então, beleza. Quando você vai divulgar lá onde você vai deixar gravado o vídeo para mim poder assistir? Matheus, eu fiz o convite seu, foi... Você mandou aqui no Instagram. Tá, eu vou colocar o link assim que aqui subir para o YouTube, eu deixo o link amanhã no meu Instagram. Tá bom. Porque eu já vou pegar já vou pedir aqui pro Marcos aqui o cupom. Já vou pegar agora, depois eu só queria ver o vídeo para poder ver como é que mexe certinho, porque eu não assisti. Uhum. Mas eu já vou comprar por agora já. Não, beleza. E daí você solicita que eu já deixo o link, mas se você vai comprar, ele já vai para a plataforma, inclusive, também. Que ele vai. É só porque, tá. assim, como a gente distribuiu em mais de uma plataforma, então, assim, o pessoal da Betri teve o acesso, que teve da aula, a equipe da doutora Letícia teve o acesso, eu mandei alguns para o meu Instagram, o pessoal costuma conversar mais comigo, no WhatsApp também, então a gente acabou ficando com um monte de canal, né? A Jéssica também divulgou, a gente acabou ficando com vários canais. Aí, às vezes, concentrar o link, por exemplo, tudo lá no meu Instagram, e tudo, às vezes, é mais fácil. Tá. Então, na hora que eu entrar no portal aqui, eu vejo no portal, então. Não, beleza. Mas de todo jeito ele vai subir. Vai pro meu canal do YouTube, eu vou deixar ele aberto também, para ficar mais fácil, quem quiser assistir depois e tudo. Vocês Ou vão ver. qualquer coisa, chama também no WhatsApp também. Isso, me manda um oi, que daí você me lembra. Vai ter diferença das mini aulas com esse aqui? Vai. Mas qual que é a diferença? Por exemplo, eu fiz algumas modificações que essa aula já está mostrando todas elas. O caso da impressão, por exemplo. No simulador de transação, lá na aula, eu não tinha conseguido configurar o programa para ele poder aceitar valor monetário. Agora ele aceita. Tanto é que eu vou explicar, olha, gente, você digita assim, aperta ponto e o negócio. Agora ele já aceita, tá vendo? Ele já preenche. Então ele vai ser, acho que é isso. Alguns layouts, porque eu melhorei os layouts, todos agora imprime, que foi uma solicitação de usuário já, e em relação a essa digitação, acho que é exclusiva desse aqui, ó, do de transação de acordo com a capacidade de pagamento. Que o jeito de digitar, eu explico lá uma forma, mas agora ele ficou bem melhor, ó. Que ele ficou. Eu não estava conseguindo fazer a programação para ele, mas depois eu, graças a Deus, consegui, e aí eu acho que ficou bem melhor para poder digitar, porque ele já vai ficando todo bonitinho em formato moeda, tá? Acho que é o que tem de diferente em relação ao que você vai ver lá das mini-aulas. Vocês vão ver das mini-aulas que tem lá, com o que eu estou mostrando agora para vocês. Então, acaba que complementa. E qualquer atualização que eu fizer e tudo, eu já subo uma aula para a plataforma, eu já explico também, já vou colocando lá dentro, ou alguma outra funcionalidade que eu achar diferente, que eu gostei, eu vou colocar, e eu vou subindo para vocês. Tá Ok? bom, tranquilo. Obrigado, viu? De nada. Celso, pode falar? Ali, né, você falou em PDF, ali para imprimir, consigo colocar a logomarca da empresa, no caso? Não? Não consegue. Vai sem logo. Porque para colocar logo, eu teria que colocar uma outra funcionalidade.
e aí colocar padrão. E nesse caso, o arquivo ia ficar pesado. Queria ficar. Então, o que eu preferi? Igual eu falei, quando eu criei, gente, eu não sou programadora, eu sou curiosa. Foi uma criação para a gente utilizar. Aí, o que eu fiz nesse caso? Eu tirei a logo, a nossa logo, porque quando eu crio ele, eu consigo sim deixar uma logo padrão. Mas aí, nesse caso, para me colocar a sua logo, eu estou até tentando fazer isso, tá? Só que em alguns que eu tentei, o que eu vi? Ele me desconfigura cálculo. E para mim, o mais importante nesse aplicativo é a conta. Parece que ele vai dando divergência em linhas, sabe? E aí eu achei melhor não. Eu falei, é mais fácil ficar desse jeito aqui, que ele vai ficar mais arrumadinho. Mas tem um macete também, tá? Se você pegar ele e importar ele para o Canva, você consegue botar um logo. Você pega o PDF, importa para o Canva e põe a logo. É isso que eu ia falar, é fácil pegar o PDF, jogar no Canva lá e botar a logozinha. Exato. Não, mas, Exato. o programa justamente é a praticidade, e você está ali na negociação, se já pegar, acessar ele, já vão fazer o cálculo de padrão bem rapidinho aqui, a pessoa já vai se impressionar, não, aqui, ó, né? Exato. Exato. E assim, ó, teve um dos que eu abri aqui, ó, que estava até no nosso e-mail, era para me ter saído e entrado no outro e-mail, que é o e-mail de eu apresentar, que é o e-mail de apresentar. Então, acabou aparecendo o nome aqui. Mas é o que a gente usa, gente. Nós estamos usando isso aqui, porque ficou realmente, antes era planilha Excel, mais seca e tudo. Na verdade, vocês têm as planilhas, vocês tinham as apresentações. Então, muita gente que tinha as apresentações, que era tudo via planilha, a gente só fez algumas alterações e deixou mais bonitinho. E funcional, né? Porque ficou bem funcional também. E mais prático e mais rápido, porque não precisa ficar conferindo fórmula, ele já dá o cálculo, ele já dá o fluxo. Não, igual o Celso falou, você está numa negociação e no celular você faz a simulação do seu cliente. Entregar na hora ali, ó. Gera um negócio e manda pelo WhatsApp na mesma hora. Você não perde o time, né? E aí no Excel, como é que você faz isso no Excel no celular? Você não consegue. Você não consegue. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Mas se eu conseguisse, essa logo eu aviso, viu? O Tranquilo. Osvaldo está com a mão levantada também. Oi, Helena. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas só queria tirar uma dúvida. Algum desses aplicativos aí faz revisão de CAPAG? Porque eu lembro que você tinha um projeto nesse sentido, como IA, né? Tem o IA. Tem a IA, né? Continua fazendo. Ah, tá. Mas ele não faz. O que faz a revisão de capacidade de pagamento mesmo é a LIA, que é a MIA, que é o laudo de inteligência artificial. Isso. A LIA faz a revisão de CAPAG. Aí ela faz todo o cálculo, ela prepara o laudo, te entrega o laudo pronto. Mas no caso dos aplicativos, não. Eles são focados mesmo para a transação de acordo com a capacidade de pagamento e a transação de pequeno valor. Ali é mais uma das ferramentas que compõem todo o, se a gente for pensar, né? Então, todo o nosso universo de gestão de passivo, ali é mais uma ferramenta. Tá, e você está comercializando ela separado? Sim, no momento eu só não estou comercializando, porque eu estou fazendo uma troca da LIA, porque a LIA antes era um link do ChatGPT. Esse link do ChatGPT vai ser descontinuado, porque a gente está colocando ela dentro de uma API. Então, a LIA, ao invés de ser vendida com um valor X por um período de acesso, ela vai passar a ser uma assinatura mensal. Você pode contratar no mês se você quiser, você pode não contratar, e tudo ela passa a ser uma assinatura mensal. E aí a gente está trocando. Mês que vem, possivelmente, a gente já está com tudo pronto. Que a gente já está. Mas aí, caso você precise, tudo só ia entrar em contato. Mas aí ela vai ser essa assinatura mensal, e aí de acordo também em volume. Então, você tem menos volume de CAPAG, você pega uma assinatura com menor. Nossa, eu tenho volume muito grande, faço muita capacidade de pagamento, então você pega uma assinatura com mais tokens, por exemplo. E aí a gente trocou a forma, ela vai ficar, de certo modo, mais acessível, e para mim também ela estava ficando mais segura, porque é um acesso via login e senha. Então a gente tem algumas trocas que ela ficou, e ela vai conseguir trabalhar mais inteligências artificiais ao mesmo tempo também, porque eu consigo tudo vincular numa API própria. Perfeito, excelente. Eu já tinha experimentado ela. Estou ficando muito tecnológico ultimamente. Parabéns pela iniciativa, Helena. Então, beleza, mas dali qualquer coisa você me manda e tudo, e a gente vai conversando. Perfeito, obrigado. Só mais alguma dúvida?
Não, tranquilos? Então, tenho só a agradecer vocês. Deixa eu colocar aqui para encerrar a nossa gravação. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês, tá? Caso tenha mais alguma dúvida, eu estou à disposição. A Jéssica colocou o link aqui, tá? Parece que eu vi ela colocando aqui. Coloquei no chat para adquirir os Colocou aplicativos. Os aplicativos, tem o link também na minha bio do Insta. Então, quem for ali da Betri, ou no caso do Mundo FTF, ali do BPTLA, só solicitar também o cupom de desconto de vocês. Eles devem mandar o cupom, mas aí vocês vão utilizar tanto por esse link, ou pego o link na minha bio também, tá? E aí só digita lá o cupom de desconto. E, no mais, fica à disposição, caso vocês necessitem, caso vocês adquiram o aplicativo, faz o cadastro, fez o cadastro, me manda mensagem, ou aguarde um prazinho de 24 horas para a gente mandar os e-bytes para vocês. Quem já tem, que está aqui também, porque como tinha algumas funcionalidades, tem gente que já adquiriu o aplicativo que eu também chamei aqui para aula. Então, quem já tem, não deixa de dar uma olhada nas novas funcionalidades, qualquer coisa, no caso. Precisar baixar, acho que tem um que eu aconselho até baixar novamente, porque trocou os ícones, tá? Então, baixa eles novamente lá, vocês já vão ter, como vocês já estão liberados, vai ficar bem fácil ali para poder acessar. Mas só tenho a agradecer a vocês, muitíssimo obrigada, e qualquer dúvida, nossa equipe está à disposição. Lance um desconto aí, Helena. Tá, eu vou lançar, mas é porque, como os cupons são específicos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o mesmo cupom de desconto da Betri, que é 20%. Terminando aqui, eu faço o cupom, e aí você me manda um oi, que eu já te mando o cupom. Certo, obrigado. Eu mando o cupom, é o mesmo cupom da Betri, é só porque, para mim poder ter controle de aonde veio o lead, porque senão o pessoal ali depois me mata ali do CRE, porque eu viro bucha. Mas eu já queria o link, pode me chamar. Então, quem participou, que não está em nenhum desses que eu falei, só me mandar um oi, seja lá no Insta ou no WhatsApp, que eu já mando na sequência o cupom de desconto de 20%. Show, valeu, obrigado. Então, tá bom, gente. Valeu. Perfeito. Tchau, boa noite a todos. Ana. Muitíssimo obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.